Ao nome do Senhor Jesus. Eu convido a igreja a mais uma vez se colocar de pé, em reverência à poderosa palavra de Deus. Eu sei que muitos passou um dia de trabalho cansativo, mas vamos reverenciar aquele que há de ser reverenciado. Vamos ler o tema da festa. Livro Cartas, Judas, capítulo 1, 23, que diz assim: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Quantos arrebatados do fogo estão aqui nesta noite para glorificar ao nome de Jesus? Pega um exemplar da Bíblia Sagrada, livro de Salmos, número 43. A oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Salmo de número 43, e vamos ler os versículos para que nós possamos nesta noite ver o que Deus quer de nós. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a poderosa palavra de Deus: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão dos inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpas te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, ó Deus meu. Glórias ao nome de Jesus. Podem se assentar glorificando ao nome de Jesus, adorando, porque estamos aqui para adorá-lo. Estamos aqui porque Ele é digno de todo o louvor. Amados em Cristo Jesus, se fôssemos pregar sobre o tema a qual foi sugerido a festa, poderíamos falar, como diz o comentário da NVI, que o profeta Judas estava falando ou narrando algo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Ou talvez, se olharmos os comentários bíblicos da Bíblia de Estudo de Genebra, ela nos traz outra indagação. Ela nos fala a respeito das três formas pastorais de estarmos adentrando ou de estarmos arrebatando alguns do fogo. Mas fôssemos falar sobre arrebatarmos do fogo, precisávamos entender primeiro o que significa ser arrebatado. O salvai-vos do fogo. Salvar quem? Quem está aí fora, precioso, aí fora precisando de muitas das vezes ser arrebatado. Mas que fogo é este que está queimando, a qual nós temos que adentrar lá, ou estar lá, para podermos trazermos, para podermos arrancarmos, para podermos tirá-los de certas situações. Mas o que Deus colocou no meu coração nesta noite é o livro de Salmo de número 43. Se formos navegarmos, se formos adentrarmos aqui nesta noite, neste salmo de apenas 5 versículos, vamos entender o que o salmista, vamos entender o que este homem estava passando ou estava
sentindo neste momento. Entendemos que o livro de Salmos são um livro de cânticos, são um livro de degraus, a qual a nação eleita de Israel usava para quando estava próximo do templo, ou nas escadarias do templo, eles narravam estes salmos que lemos. Não quero falar sobre a divisão dos salmos, sobre quem fez ou quem deixou de escrever os salmos, mas sabemos que o Salmo 43 é um dos salmos que vem muitas das vezes nos indagar a situação, ou como estamos na presença, ou como haveríamos de estar na presença de Deus. O salmista, escrevendo o Salmo 43, ele narra uma situação na qual ele se encontrava. Ele narra uma situação que muitas das vezes ele estava passando por aquilo. Ele não fala de um amigo, ele não fala de um companheiro, ele não fala do seu vizinho da esquerda ou da direita, não. Ele narra algo de dentro de si, algo que ele estava sentindo, que é isso que diferenciava os salmistas dos outros tipos de salmista. Ele era um salmista, um louvor, ele louvava, ele entoava este salmo como um profundo da sua alma. Ele estava passando para as folhas ou para o caderno onde ele estava escrevendo algo que ele estava sentindo. Se nós lermos os capítulos, os versículos que narram o Salmo 43, vamos ver o salmista se abrindo o coração para a situação que ele se encontrava. E nesta noite não vai ser diferente. Vamos entrar numa área muito específica que vem assolando o século 21, assolando aquilo que a medicina ou que a ciência está arrancando os cabelos da cabeça, sem entender como trabalhar ou como agir na vida do ser humano. Vemos aí um mundo em decadência, homens se acabando, jovens se morrendo tão cedo, e a medicina não consegue, a ciência, a psicologia não consegue narrar ou trilhar um caminho para um jovem, para que ele possa se afastar de certas coisas. Mas nós que estamos aqui entendemos de uma forma reta, correta, que não há necessidade de muita coisa. Nós vemos aqui nos livros que acompanhamos, vemos aqui neste culto de adoração ao nome do Senhor, que o louvor a qual nós entoamos muda a vida, muda cativeiro. Muitas das vezes você entra aqui triste e sai alegre, entra aqui enfermo e sai curado, porque o louvor a qual Deus está recebendo nesta noite tem poder para mudar a vida de muitas pessoas que aqui estão. Quantos crê, glorifica o nome de Jesus. Amados em Cristo Jesus, quando olhamos o Salmo de número 43, vemos aqui que o salmista narra algo que está acontecendo, não ao seu redor, mas dentro do seu lar, dentro da sua casa. Se olharmos aqui os versículos, ele fala que está sendo oprimido, ele fala que está sendo oprimido pelos seus inimigos, ou ele sente-se em uma situação muito difícil, porque ele diz nos versículos que os seus inimigos, ele se veste de luto por causa da opressão dos seus inimigos. Muitas das vezes, jovens que aqui estão, nós estamos sentados nestes bancos, vocês estão sentados nestes bancos, porque muitas das vezes acham que é simplesmente porque papai é crente e mamãe é crente. Não, vocês estão aí, porque prove a Deus vocês estarem aí. Vocês estão olhando para uma pessoa que não teve o privilégio de vocês de estarem sentados num banco de mocidade. Eu não passei a minha mocidade dentro de uma igreja. Eu não passei a minha mocidade sentado louvando ao Senhor igual vocês têm uma oportunidade. Sabe o que é isto? Isto é uma oportunidade divina. Vocês têm que aproveitar e adorar ao Senhor porque estão sentados nesse banco. Muitos queriam estar aí. Muitos jovens talvez queriam uma oportunidade de estar sentado nesses bancos, mas não estão. Quando o salmista diz, porque ele conhecia ele mesmo, e algo que o jovem precisa aprender no século 21, é conhecer as suas limitações, é conhecer a si mesmo e aprender
a esperar em Deus. Aprender a esperar em Deus. Muitas das vezes nós somos fleumáticos. Muitas das vezes nós não temos uma paciência de Jó e queremos que tudo ocorra da forma em que queremos. Não, meus queridos ouvintes e amados em Cristo Jesus, a juventude é uma área muito complicada, até mesmo para dentro da igreja. Eu também sou líder de jovem lá no meu setor e sei como que é de estar na liderança do meio de jovens. Pessoas que têm um caráter elevado, que estudam uma faculdade, porque acham que estão numa faculdade cursando um curso de direito ou um curso de psicologia, acham que entende mais do que a gente que estamos aqui, ou acha que o seu nível de superior de escolaridade vai diferenciar ele daquele que estuda a 3ª ou a 4ª série. Não, isso não diferencia eles de nada. O que diferencia a pessoa é só a comunhão com Deus. Deus não está procurando anel de formatura. Deus não está procurando se você conhece bem as nossas leis ou se você domina muito bem o nosso português. Não, Deus não está olhando para você se você é o mais bonito da sua casa ou se você é o mais elegante. Não, Deus não está procurando se você tem uma condição financeira elevada, melhor do que o dos seus amigos. Não, Jesus Cristo está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram Ele em verdade. Queridos, nós somos uma nação eleita. Sabe o que é isto? Sabe o que é ser uma nação eleita? Estamos aí próximo de uma eleição. Vamos depositar a nossa confiança em pessoas que muitas das vezes nem conhecemos. Pessoas que há 2, 3 meses vêm fazendo uma campanha política para que eu e você podemos depositar a nossa confiança nesta pessoa. Pessoas que talvez seja a primeira vez que vocês vão vê-la. Pessoas que talvez que se elegerem nunca mais vão querer olhar para vocês. Ou se vocês passar por eles, eles vão falar: não te conheço. Sabe o que é isto? Isto é ser eleito. É depositar uma confiança em cima de uma pessoa. É por isso que a Bíblia diz que nós somos uma nação eleita. Deus não olhou para mim, para você. Deus não olhou para o nosso anel de formatura, não. Deus olhou no meio da tua parentela e disse: é você que eu quero, é você que eu tenho uma obra, é você que é o meu escolhido, é você que é a minha eleita, é você que vai levar luz aonde as trevas, é você que onde colocar as plantas do pé, o diabo tem que bater em retirada, porque sabe que é um escolhido, porque sabe que é um eleito, porque sabe que quem te escolheu não foi o presidente da república, não, foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Xarabacanto irra na braçúbia. Vamos sentir e colocar os pés no chão nesta noite. Vamos sair daqui sabendo que somos eleitos por Deus. Vamos sair daqui deste templo, queridos, sem os pontos de interrogações que entramos. Por que disso, por que aquilo? Por que isso, por que aquilo? Não. Nesta noite, através da Bíblia Sagrada e do poder da palavra que eu creio, vamos sair daqui mudado, transformado, em nome de Jesus Cristo. Mas vamos voltar para o Salmo 43. O salmista está em aflição. Ele está se sentindo oprimido, porque ele mesmo diz, é ele que diz, não é ninguém que está ao seu redor. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Mas por que entendemos? Como entendemos? Como sabermos que estamos abatidos? Como sabermos que o inimigo tem nos afrontado?
Como sabemos que o inimigo das nossas almas tem tentado nos enfraquecer no século 21? Vemos as dificuldades ao nosso derredor. Irmão Silmar, mas é porque a tecnologia entrou dentro das igrejas. Nós temos que ter acesso à internet. Nós temos que ter isso, que ter aquilo. Nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Ei, irmão, é Paulo que nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Sabe o que é isto, meus queridos? Nós temos tudo em nossas mãos, mas temos que aprender a lidar com certas coisas. Não podemos muitas das vezes deixar certas coisas vir e nos tirarmos o foco, nos tirarmos da linha, nos tirarmos da mira, que éramos entrarmos na cidade de Jerusalém. Eu vejo jovens louvando Jerusalém de Deus com tanta alegria. Eu olho para os olhos, eu olho para as faces de muitos jovens. Uns eu vejo alegria, os outros eu vejo um pouco de cansaço, outros eu vejo um desânimo. E aí eu me pergunto, se Jesus voltasse, será que todos nós subíamos? Será que esse que está cansado, ou esse que está em certa situação? Porque nós olhamos, irmãos, um palmo à frente do nosso nariz. Temos que ter temos que entender e temos que reconhecer que nós não conseguimos nada se Deus não estar na nossa frente. É o salmista, é o profeta Ezequiel que nos dá um exemplo raro. Ezequiel não era o profetinha, não. Ezequiel era o profeta. Ezequiel era o profeta. E nenhuma das suas visões, um arrebatamento, Deus leva o profeta ao vale de ossos secos. E Deus, conhecendo o profeta, olha para ele e diz: podem reviver esses ossos? Eu creio que Deus, esperando uma resposta positiva do profeta. Porque se eu fosse arrebatado e estivesse numa situação dessa, pastor Isaac, eu falava: mas é claro, se o senhor já me trouxe até aqui, se o senhor me trouxe aqui, eu ia olhar, não tem mais nenhum profeta. Quem tem que profetizar é eu. É claro, mas não. Ele reconheceu a sua pequenez e disse: tu sabes. Ezequiel não enxergava um palmo além do seu nariz. Mas o Deus que Ezequiel serve conhecia o passado, o presente e o futuro. O Deus que Ezequiel servia conhece o que eu estou passando, o que você está passando. Conhece o que você está passando nesta noite. Conhece o que você está buscando, o que você precisa. Ele sabe da sua necessidade. Não estamos aqui por uma simples consciência ou coincidência, não. Estamos aqui por uma cristocidência. Você está aqui hoje, jovem, foi porque prove a Deus você está. Você está aqui hoje porque Deus tem algo para te ensinar. Porque Deus tem algo para mudar na sua vida. Ou para que Deus tenha algo de bênção para entregar na sua mão. E quando olhamos para a vida do salmista, o salmista se encontra como muitos de nós estamos passando o século que estamos. O salmista se encontrava em uma situação muito angustiante. Eu estava lendo certa vez um livro, e este livro fala de um francês muito conhecido, Voltaire. E um dos seus amigos diz em um diário que certa vez eles estavam em Paris e estavam numa praça. E quando viram aquela multidão de pessoas fazendo, como se diz, uma procissão. E quando aquela procissão foi passando por Voltaire, ele com reverência tirou o chapéu e baixou a sua cabeça. E o seu amigo olhou para ele e disse: uai, Voltaire, tu se reconciliou-se com Deus? E ele com aquela ironia que era só dele, peculiar, disse assim: não, nós nos conhecemos, mas nós não nos falamos. Ele disse bem assim para o seu amigo: nós nos conhecemos,
mas nós não nos falamos. E o seu amigo narra no seu livro, no seu diário, que aquelas palavras vão ecoar nos séculos vindouros. Mas por quê? Porque estamos na mesma situação deste homem. Conhecemos a Deus, conhecemos o seu poder. Quantas pessoas aí fora conhecem o poderio da igreja? Sabe que a igreja marcha em uma marcha triunfal, que não há nada na terra que possa impedir a marcha da igreja. Conhece o seu poder. Sabe que a igreja é uma fonte inesgotável, que nem a ciência e nem a psicologia entende. Como que a igreja resgata um drogado, uma prostituta jogada no lixo, traz para dentro da igreja, transforma aquela pessoa, dá um banho de sangue no Calvário, põe em cima de uma plataforma dessa e faz com que muitos que estejam lá fora não conseguem entender. Mas no diário dele ele diz que é por isso que o mundo está no caos que estamos vendo. É por isso que o mundo está passando por muitas dificuldades. É por isso que vemos quebrar a cabeça. É por isso que vemos a nossa situação da justiça. A justiça não sabe se prende. A justiça não sabe se tira. A justiça não sabe se põe para fora. Mas eu quero te dizer uma coisa. Este homem por nome de Valterier, sentiu em uma situação igual muitos estão vendo. Conhecem a igreja, mas não querem uma aproximação com o dono da igreja. Eu não sei de que forma que você adentrou aqui, porque eu iria pregar sobre o tema desta festa. Mas Deus me colocou nestes versículos, Deus me colocou neste capítulo, para que eu pudesse falar para vocês que estão aqui. Eu não sei o que vocês vão passar lá na frente. Eu não sei o que vocês estão passando aqui. Eu não sei como você adentrou. E eu só sei como você vai sair. Eu não sei a dificuldade que você se encontra. Eu não sei como que você está lá na sua casa. Eu não sei como você está lá no seu serviço. Eu não sei qual é o círculo das suas amizades. Mas eu quero te dizer uma coisa. Espera em Deus. Espera em Deus. Jovem, espera em Deus. Jovens, espera em Deus. Espera em Deus. Eu não sei aonde o inimigo tem tentado esfriar o seu mundo espiritual. Eu não sei se o inimigo tem tentado acabar com aquele ânimo a qual aceitamos a Jesus. Tem gente que aceita Jesus e começa de uma forma impressionante, poderoso, homem de oração, mulher de oração, mas vai se esfriando no decorrer da caminhada. É normal, irmão Silmar? Não, não é normal. Sabemos, queridos, que é uma luta injusta. É uma luta injusta. Há uma luta injusta entre o corpo e a alma e o espírito. Vocês já se perguntaram, queridos, por que que a Bíblia diz assim, ó, e o pó volta à terra que o deu, e o espírito volta a... E o espírito volta a... E o espírito volta a Deus. Mas espera aí. E o julgamento fica para quem? Se o espírito vai direto para Deus, então ele já vai direto para o céu. Por que que a nossa alma tem que ficar para ser julgada? Já se perguntaram por isso? É porque é uma luta injusta. É uma luta injusta. É a sua carne e a sua alma contra o seu espírito. Você já imaginou por que que você entra aqui dentro da Assembleia de Deus e vê muitos irmãos pulando de alegria, sapateando no poder, ou muitas das vezes fica igual vocês aí, quietos, pensativos, muitas das vezes começam a chorar? Vocês já indagaram por que isso acontece? Ah, irmão, é porque não, senhor, vou mostrar para vocês por que isso acontece. É por causa desta luta injusta entre a alma e o corpo e o seu espírito. Meus queridos, no seu intelecto pessoal, no seu pensamento,
nas suas vontades carnais, nas suas vontades, quem tem acesso é só a sua alma. O seu espírito não tem e não pode ter acesso aos seus sentimentos, aquilo que te faz chorar, aquilo que te faz passar por certas situações, aquilo que te impulsiona a fazer o errado e depois você desiste e fica sofrendo, aquele namoro que não era para ser e você foi e aconteceu e agora paga por ele, aquele emprego que não era a porta que Deus queria abrir, mas você adentrou por ela. O espírito não quer que você vai, mas a sua alma e o seu corpo lhe impulsiona. Aí você me pergunta, mas irmão Silmar, e sobre dentro da igreja, como que funciona? Queridos, quando você adentra o santuário da igreja, quando você está aqui dentro, há uma relação com o seu espírito, com o Espírito de Deus. Você não vai ver na Bíblia Sagrada dizendo não, é a alma de Deus, não, é o Espírito de Deus. Quando o seu espírito entra aqui abatido, cabisbaixo, fraco, cansado, porque ele também fica fraco. Você já se perguntou por que é que você se alimenta daquilo que vem da terra? Não se perguntou. Deixa eu te dizer, você come daquilo que vem da terra, porque você tem que alimentar a matéria que há em você. Esta matéria que é o nosso corpo, isto se alimenta daquilo que é da terra, porque ela veio da terra. A matéria veio da terra. Os animais vêm da terra. Então, meu querido, o seu espírito também precisa de alimento. Mas Silmar, o alimento do espírito, o alimento do espírito é a palavra de Deus. É isso aqui que fortifica o seu espírito. Aí quando você entra dentro de uma igreja dessa, que o Espírito de Deus está em nosso meio, porque a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, que onde houver 2 ou 3 reunidos, aí eu também estarei. O Espírito de Deus está aqui. Aí quando você começa a glorificar a Deus, o seu espírito, muitas das vezes fraco, cansado, começa a sentir algo. Ai meu Deus, tem alguma coisa aqui que é lá de onde eu vi. Tem alguém aqui que é de lá de onde eu vi, da onde ele veio, do céu, o Espírito Santo do céu. Aí, meu querido, só Jesus pode te segurar no banco. Não tem boca fechada que não abre e glorifica o nome de Jesus. Entendeu, querido? Porque você não pode adentrar numa igreja dessa e ficar aí olhando para mim. Oh Jesus, será que vai acontecer? Ei, ele apenas coopera conosco. Jesus, o Espírito Santo, não faz culto. Xarabacam torou ramabraçúbia. Meu Deus. Mica cabaçorra maia sai. Vocês já se perguntaram o que é um culto? Já estudaram sobre isso? O que é um culto, irmão Silmar? Para muitos o culto é uma missa. Para muitos o culto é uma sessão.